Meus irmãos, a paz do Senhor, eu desejo a todos um maravilhoso e glorioso dia na bendita e gloriosa paz do Senhor. Louvo a Deus por mais um dia que nos concede, mais um dia de vida, mais um dia que nós temos o privilégio de nos aproximarmos dele. Estamos gratos ao Senhor, por mais um café com Deus, o último deste ano. E louvamos a Deus porque aqui o Senhor tem nos guardado, até que o Senhor tem nos sustentado. Somos gratos a Deus. Queremos, nesta manhã, fazer uma leitura bíblica e uma breve meditação, uma breve reflexão para nossas vidas. Isso encontra no livro de Lucas, no capítulo 15 e o versículo 17. Vamos ler o 17 e o 18 para a nossa meditação. Uma passagem bem conhecida, mas que traz bastante significado para nossas vidas, bastante exemplo para nossas vidas. Diz assim: caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me-ei, irei ter com meu pai. Direi-lhe: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Esta parábola é muitíssimo conhecida, de todos, mas como eu falei, tem grandes exemplos a seguir. O primeiro deles que eu queria destacar, amados, que nós sabemos, vivemos em dias tão difíceis, dias que antecedem a volta de Jesus, e o cristianismo parece que um pouco defasado, as pessoas não estão tendo mais credibilidade, eles não estão tendo mais assim uma confiança, elas não estão seguindo a Jesus assim. Não vou generalizar, seguir a Cristo por amor, mas muitas delas por interesse. Muitas e muitas delas seguem a Jesus por interesse. E nessa passagem do filho pródigo, cada vez que eu leio ela, eu começo a imaginar e a pensar comigo, dizendo assim, amados, olha, será que esse filho pródigo, que pediu a parte do seu pai, da sua herança, e foi viver longe, ele pegou a parte que lhe pertencia ainda o pai em vida, Ele devia esperar para ter a repartição dos bens, não, ele quis a parte dele de vida, e ele achou que ele conseguia administrar o dinheiro dele sozinho. Não precisava da ajuda do pai para administrar o dinheiro. E quando ele cai em si, começa a passar necessidade, por que o filho pródigo voltou? Ele não voltou porque ele sentiu saudades do pai dele. Ele não voltou porque ele tinha saudade do seu irmão, do pai. Ele não voltou para casa porque estava com saudade dos irmãos, do irmão dele. Ele não voltou para casa porque estava preocupado com a fazenda do pai, se a fazenda dele tinha regredido, ou tinha sofrido alguma queda, ou tinha melhorado na ausência dele. Não. Ele não voltou para casa porque ele estava com vontade de ver o velho pai dele. Ele voltou por quê que ele voltou? Porque bateu a fome, a necessidade, caiu a miséria. Ainda ele lembrou quando ele estava ali dando comida aos porcos, e a Bíblia fala que desejou de comer as bolas dos porcos porque ninguém lhe dava nada. Neste momento que ele sentiu a necessidade, então ele voltou por necessidade, doeu o estômago dele, então ele lembrou que no pai dele, na casa do pai dele, os empregados tinham muito mais abundância do que ele estava passando tanta necessidade.
e na casa do pai dele tinha de abundância com os empregados. Então ele voltou para casa porque doeu o estômago. Doeu, então ele voltou, talvez envergonhado, talvez imaginando o que ele ia falar para o pai dele, qual a explicação que ele ia dar com o pai dele, mas ele tinha que voltar por necessidade, não por amor. Em nossos dias, infelizmente, eu falo isso com dor, eu falo isso com pesar. Muitas pessoas servem a Deus só porque Deus proporciona muita coisa para ele. Não, eu sirvo a Deus porque Ele cuida de mim. Eu sirvo a Deus porque não deixa faltar nada na minha despensa. Eu sirvo a Deus porque a minha vida financeira melhorou depois que eu estou na igreja. Depois que eu estou servindo a Deus, a minha vida estabilizou. E então, infelizmente, Deus tem muitos empregados, mas nós devemos ser para o Senhor trabalhador do Evangelho de Cristo, devemos ser trabalhador do Evangelho, não por interesse. Nós temos que servir a Deus, não por interesses humanos, porque nós vamos ter alguma coisa, ou ter medo de ir para o inferno, mas que possamos servir a Deus com alegria, servir a Deus com porque não porque Ele faz por nós, mas por que Ele é. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz tantas maravilhas, em Teu nome eu fiz tantos milagres. E Deus fala assim: sim, eu lembro, eu sei que você fez. Então por que eu estou fora da porta? Por que a porta está fechada para mim? Por que eu estou dentro? Porque ele vai falar assim: não, já te paguei. Se trabalhar por salário. Então eu já te paguei você. Então um perigo é nós ser um funcionário de Deus. Devemos ser servo e não funcionário, porque funcionário ele tem pagamento. Nós temos que servir a Deus como filho, porque nós temos herança. Herança é para filho, pagamento é para funcionário. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos servir a Deus com alegria, porque Ele fez por nós, porque Ele é para nós, não porque Ele fez, porque Ele é. E automaticamente as coisas vêm. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele faz por nós, pelos seus filhos, mais aquilo que pensamos ou imaginamos. Então, que essa breve reflexão fique na sua mente, nesse ano de 2026 que vai entrar, que você começa a não ser um agente de Deus, não ser um funcionário, mas como filho, sabendo que você vai ser herdeiro, co-herdeiro de Cristo, a Bíblia fala. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te ilumine. Se Jesus não voltar, né, no próximo ano, nós vamos continuar adorando e servindo a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus e bendito Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, porque aqui o Senhor tem nos guardado, até que a tua boa mão tem nos sustentado, Senhor. Que nós venhamos te servir, Senhor. Não porque o Senhor dá para nós as coisas, não porque o Senhor cuida da nossa família, não porque o Senhor cuide de nós, mas que possamos servir ao Senhor com alegria e fazer a tua obra com prazer, não por querer receber recompensa ou pagamento. Sabemos que a recompensa do Senhor virá, mas que não sejamos isso o nosso intuito, a nossa meta, mas que possamos fazer com alegria para o Senhor. Pai, cuide de nós, a cada um dos teus filhos também, Senhor, meu irmão, a minha irmã, que está ouvindo esta mensagem ou vai ouvir durante um mês, a semana, não sei quando eles vão ver essa mensagem, mas que eles possam também ter esse mesmo pensamento, essa mesma atitude de nós te servir com alegria e com prazer. Pai, pedimos a tua bênção, oramos agradecido em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima oportunidade. Se Jesus não voltar, nós voltaremos.